5 anos atrás. Não precisamos ir muito longe. 5 anos sim. atrás. Qual era a visão de futuro dentro do ecossistema, dentro da KMM, para o futuro do nosso produto? 5 anos atrás a gente falava muito sobre geração de informação, consolidação, acho que informação em tempo real, eu acho que era isso que a gente começava a almejar e também a vislumbrar, né? Acho que a evolução das coisas, da internet em si, a evolução acho que principalmente a maneira como te toca a informação, né? O acesso, a acessibilidade em relação à comunicação, acho que isso nos últimos 5 anos teve um passo muito gigantesco, né? Comunicação em si foi muito afetada, a gente vê pela questão rede social, o próprio WhatsApp, todo o ecossistema como um todo, toda a tecnologia gerou muitas alterações no formato como a gente socializa mesmo, né? Então, eu acho que lá atrás a gente olhava um pouco para isto, principalmente em relação a como que a informação chega, como que a informação sai, como que a informação tramita entre as pessoas, entre as tecnologias e assim por diante. Então, acho que a gente olhava um pouco disto. Informação era muito foco há um tempo atrás, né? Há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, a gente falava muito sobre transformação digital, né? Acho que assim como hoje a gente fala em IA, há 5 anos atrás a gente falava muito sobre transformação digital, que é o quê? A gente falava sobre, tudo que é feito no caderninho, tudo que é feito no papel, tudo que é feito no dia a dia, de fato ter uma jornada dentro da tecnologia para gerar esse insumo da informação. Então, acho que se a gente pegar como era, até olhando para os nossos clientes, né? O que era 5 anos atrás, o que é hoje. A gente teve muita automatização de processo, teve muito pátio que hoje é automatizado, tem tecnologia nas pontas, oficinas que são automatizadas, a torre de controle, né? Acho que 5 anos atrás a gente não falava tanto assim de torre de controle. A gente começava a ter alguns lampejos, mas hoje é uma coisa que já é normal, né? Então, acho que 5 anos atrás é esse tipo de cenário que a gente vislumbrava e até, se for ver, a gente alcançou, né? Acho que não errou tanto assim. Como que você imagina, em alguns pontos aí, como estaremos? E não estaremos só a NSTech, sim a logística e tecnologia como um todo. Eu acho que a gente tem que olhar o cenário do global, né? Olhar o cenário do todo aí. Hoje a gente fala muito sobre o customer centric, né? Então, ter o nosso cliente em si no centro da nossa estratégia. E falando em logística e falando até da nossa estratégia como um todo, hoje nós temos três grandes atores aí, 3 grandes personas, né? Que é o transportador, que é o nosso foco aqui, assim como o embarcador, que tem um enorme peso na cadeia como um todo, e também o motorista. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai explorar, né, as soluções entre eles, e cada vez mais a gente vai ter oportunidade de estar gerando tanto produtividade, quanto oportunidade de negócio, quanto compartilhar serviço, compartilhar informação entre esses caras dentro de um ecossistema como um todo, né? A gente tem uma palavra muito bonita que a gente chama que é a interoperabilidade. Consegui falar ao vivo, viu? Foi bem. Então, a interoperabilidade é a questão de ter soluções que se conversem, né? Diferente de uma integração é um tanto quanto mais simples, mas esse conceito é um tanto quanto nós temos alguns cases já dentro da nossa estrutura, né? Que é o embarcador conseguir ter o certificado digital do transportador, conseguir emitir isso para ele, né? Conseguir emitir o documento. Isso gerando um enorme ganho para o transportador em relação à produtividade, em relação ao agendamento, em relação à previsibilidade. Então, eu vejo que nos próximos passos, né, nos próximos 5 anos, vamos colocar um range assim, acho que cada vez mais a gente vai ter isso mais latente, né? Cada vez mais essa comunicação e essa operação entre sistemas, soluções diferentes ao qual os agentes têm um propósito em igual, cada vez mais isso vai ser mais forte. Tá? Eu acho que isso é uma das tendências bem fortes que a gente até persegue, né? Porque como proposta do ecossistema, né? A nossa proposta é atender todas as pontas da cadeia. Então, eu vejo isso como uma tendência bem forte nos próximos anos. Cara, eu acho que falando de ecossistema também, uma coisa que tende a ser mais forte para frente,
A gente tem muita solução sendo criada e a tecnologia bombando em relação a resolver as dores, as necessidades do transporte. E cada vez mais, assim como outras áreas estão fazendo, acho que a logística em si e o TMS, assim como o nosso ecossistema de logística, cada vez mais tende a partir para uma experiência unificada do nosso cliente, né, do nosso usuário dentro desse ecossistema. Tá? Vou dar um exemplo de uma outra área que é a área de fintech. Né? Vou dar o exemplo do Nubank. Né? O Nubank ele começou como um banco só, então ele tinha inicialmente apenas resolvia as dores básicas, né? Recebimento, pagamento boleto e assim por diante. Em algum momento o Nubank foi e comprou uma outra empresa que faz investimento, né? Que é a Isinvest em si. Né? Então o Nubank foi adquiriu uma solução a mais, né? Ou em outro caso poderia ser fez uma solução a mais, mas que resolve a dor da mesma persona, né? Que é a pessoa que tem ali a necessidade de usar o banco digital. Por alguns momentos ali, por alguns meses, cada pessoa que queria usava os dois, então usava o Nubank e usava o Isinvest. Em determinado momento o usuário começou a ter o mesmo login para os dois. Em determinado momento, sem alguns nem terem percebido, né, a própria solução ela foi incorporada para dentro do próprio Nubank. Então, sim, hoje, para você fazer investimento, para você colocar algo em renda fixa, renda variável, você tem um botãozinho a mais dentro da plataforma que você vai lá e já consegue fazer o que faria em outra solução. Né? Tudo dentro de um lugar só, né? Tudo dentro de um lugar só. Então, todo pelo conceito de unificar a experiência do usuário, né? Que é o que a gente tem também dentro do ecossistema, ao qual nós temos o transportador sendo atendido por diversas soluções, né? Que hoje ainda não é uma experiência unificada. Mas isso, cada vez mais, tende a ser mais fácil, né? Tudo dentro de uma mesma jornada.